Olá pessoal, aqui é o Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que passa sempre às 19 horas, todas as segundas-feiras, no nosso canal no YouTube. Como sempre, a gente traz um tema de interesse da classe trabalhadora e na noite de hoje a gente vai trazer um dos temas que talvez seja um dos mais pedidos nos últimos tempos aqui, que é sobre o nosso anuário estatístico. Isso mesmo. Esse ano o ILAESE vai lançar mais um anuário estatístico que, para quem já conhece, é um material bastante profundo e com muitas análises de grande importância para se compreender as relações de trabalho, para se compreender a situação do capitalismo no nosso país e, como a gente vai ver daqui a pouco, inclusive para além do nosso país nesse ano. Então, a gente chamou para falar desse material tão importante o Gustavo Machado. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Israel? Um abraço aí a todo mundo que está acompanhando mais um Brasil em Foco. Vamos dedicar o programa de hoje aí a falar um pouquinho do anuário. Maravilha, Gustavo. Então, antes de passar a palavra para você, eu queria fazer aquele pedido tradicional já para você que nos acompanha. Manda no grupo do seu sindicato, manda no grupo do seu movimento essa live para a gente alcançar mais gente. E não esquece de curtir, de apertar o sininho, de dar o joinha aí para que a gente também aumente a nossa audiência no canal do ILAESE, tá bom? Contamos com vocês aí para o nosso canal crescer e esse conteúdo de tanta qualidade de luta possa chegar a mais pessoas, a mais trabalhadores. Gustavo, então, o que você conta para nós aí sobre o anuário que vai sair esse ano? Então, para quem não conhece, creio que a maioria que acompanha aqui o Brasil em Foco, o trabalho do ILAESE, sabe que nós temos esse anuário, não é? Que nós editamos já desde 2017, não necessariamente anualmente, porque nem sempre conseguimos, então o último, como podem ver, é de 2021, e esse ano nós vamos lançar uma nova edição, um novo número, de 2025, que além de trazer tudo que os anuários anteriores já trazem, vai trazer uma metodologia e um conteúdo bastante aprimorado. Então, só fazer uma síntese aqui rápido, para quem não conhece os números anteriores, já fica aqui a indicação, vocês podem adquirir a edição digital ou mesmo entrar em contato com a gente para adquirir uma física, vai estar tudo disponível no site do ILAESE, ilaese.org.br. O anuário foi uma iniciativa do Instituto a partir de uma longa trajetória, fazendo assessoria econômica, estudos econômicos dos mais diversos setores, baseados nos relatórios disponibilizados pelas empresas, né? A maioria de institutos que assessoram os trabalhadores faziam pouco uso desse tipo de recurso, que eles não eram tão acessíveis assim no período pré-internet, né? Desde o período da internet, as empresas, principalmente as de capital aberto, mas não só, passaram a ter aí abundância de dados financeiros divulgados. Só que, óbvio, né, se nós pegarmos revistas aí voltadas para o grande empresariado, para o médio, grande empresariado, valor econômico, exame, nós vamos ver que já existem muitas análises, relatórios econômicos da empresa. A novidade que nós apresentamos no nosso anuário é fazer isso da perspectiva da classe trabalhadora, né? Então, aplicar critérios de uma tradição a qual nós filiamos, uma tradição marxista, que procura revelar aí nas empresas individualmente, nos setores, a dimensão da exploração, da produtividade do trabalho, do desemprego, analisar isso de uma perspectiva global e etc. Então, os anuários anteriores, quem conhece sabe que nós já apresentamos ali toda uma série de dados nacionais, né, com os rankings de exploração, produtividade, baseado aí na análise estatística de cerca de 1.000 das maiores empresas do Brasil, também os dados da União, do governo federal, do Estado, dos municípios, e com artigos por setores que nós lançamos nesses anuários, artigos que procuravam, em base aos dados que nós mapeamos, catalogamos, analisamos, fazer uma análise aí dos principais setores do capital no Brasil e com algumas indicações para o mundo. Qual é a grande novidade do anuário desse ano? Que, além da gente ter aprimorado essa metodologia, que é aplicada aqui ao Brasil, nós fizemos uma amplíssima coleta de dados internacional, criando uma base de dados mundial. E esse ano nós vamos ter essa principal novidade, nós vamos ter 2 sessões, o anuário dividido em 2 partes, com um anuário
dedicar parte do Brasil, muito parecida com o que nós fizemos nos anos anteriores, mas, como eu disse, com a metodologia aprimorada, e uma segunda parte dedicada ao mundo. Tá? Então, a gente mapeou centenas, né, caminhando aí para 1.000 das maiores empresas do mundo, de todos os setores, mas com detalhe, muito preocupado com a questão da divisão internacional do trabalho, porque hoje está pipocando aí no mundo. Se a gente abrir qualquer jornal, nós vamos ver que o centro das discussões é o tarifaço do Trump, é a disputa Estados Unidos-China, é a guerra Rússia-Ucrânia, é a possibilidade de novos conflitos mundiais, inclusive militares, e que tem como pano de fundo uma nova divisão internacional do trabalho, uma reconfiguração da antiga divisão internacional do trabalho, com a ascensão aí da China. Então, para entender isso aí a fundo, essa base nossa respeita o peso dos respectivos países. Então, significa que nós mapeamos empresas respeitando o peso que tem Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Europa, em cada um dos setores e na economia mundial do seu conjunto. Então, só para que quem nos assista possa ter uma ideia, nós temos hoje mais de 130 empresas chinesas, numa série histórica de quase 25 anos, só de empresas da China, várias das quais a gente teve que acessar as fontes primárias em chinês, graças aos tradutores, viu, gente? Nós no ILAES não dominamos chinês, não. Mas os relatórios contábeis têm um formato padronizado, a gente estudou esse formato, tal como ele é levado adiante na contabilidade chinesa, né? E aí foi uma questão de terminologia. Mas só para vocês terem ideia, são anos realmente de trabalho, uns 5, 6 anos que nós temos trabalhado aí no mapeamento dessa base de dados, e que vai permitir ver várias novidades. Inclusive a base mundial, diferente da nacional, que tem toda uma parte voltada mais para agitação sindical imediata, né? As empresas que mais exploram, as que têm mais produtividade, as que mais demitem. O internacional não está tão preocupado com isso. O ranking internacional nós vamos centrar no avanço do capital com as empresas sediadas nos respectivos países, da taxa de lucro, onde, por exemplo, a China se desenvolveu, quais os principais setores, qual o peso desses países na divisão internacional do trabalho. E para a gente isso é absolutamente fundamental, porque a gente visa quebrar com um problema que as análises hoje, elas são muito dominadas pela pseudociência da macroeconomia, que analisa tudo baseado em PIB, baseado em PIB per capita, baseado nessas macrovariáveis, que abstrai de algo que é fundamental, a propriedade do capital. Quem é o dono? Então, para que quem nos assista possa entender o que significa isso. Você pode falar que o PIB de um determinado país sei lá, 10 trilhões de dólares, por exemplo, 5 trilhões de dólares, que seja. Parece que isso é a riqueza que traduz o tamanho do capital daquele país. Só que esses 10 trilhões de dólares, 2, 3, 4, 7, 8, podem ser produzidos em empresas estrangeiras, de propriedade estrangeira, de outros países, que controlam esse capital, podem levá-lo para outro lugar do mundo, podem transferir os excedentes para sua matriz, enfim, pode ter qualquer tipo de arbitrariedade, porque são os donos do proprietário do capital. Então, quando nós fizemos uma base de dados centrada nas centenas das maiores empresas do mundo, o objetivo nosso é fazer uma análise da divisão internacional do trabalho não baseado no tamanho do PIB, mas baseado no tamanho do capital que aqueles países controlam, tá? Dá mais alguns exemplos para materializar isso aqui para quem não nos assiste. Se você pegar, por exemplo, o PIB do Brasil e comparar com Holanda, tá? Ou Coreia do Sul, por exemplo, você vai ver que o PIB do Brasil é maior do que o desses países, né? Porque o Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes, a quantidade de riqueza que circula aqui dentro é maior do que aquela que circula dentro da região territorial dos Países Baixos, Holanda, por exemplo. Mas nem de longe o capital brasileiro é maior que o capital desses países. O PIB ele tem um peso muito grande, não só, mas a questão populacional, e ele não leva em conta quem que é o dono do capital que circula naquela região. Então, embora a Europa tenha entrado no declínio aí há bastante tempo, a Holanda vai ter empresas aí como a ASML, que produz chips, que é uma das maiores do mundo, depois a Taiwan Semicondutor, vai ter empresas no setor eletroeletrônico como a Philips, por exemplo, dentre várias outras, enquanto o Brasil, nem de longe, tem empresas que têm um peso internacional como essa. E a empresa desses países, elas estão atuando em todos os lugares do mundo, elas têm unidades produtivas em todo o mundo. Tá? Então, se você pegar a Suécia, por exemplo, uma empresa como a Ericsson, a parte da Ericsson que vai contar como PIB da Suécia é só das unidades que estão lá na Suécia. Tem Ericsson aqui no Brasil, né? Tem Ericsson em vários países da América Latina, da Ásia, da Europa.
né? Então, a gente quer mensurar isso, porque isso é fundamental, porque se é verdade que a luta de classes ela se manifesta, como o anuário aqui, versão Brasil, deixa muito claro, dentro do local de trabalho, né, dentro de uma unidade produtiva em particular, com aquelas taxas de exploração gigantescas que nós apresentamos nos anuários anteriores, ela também se manifesta na arena internacional do ponto de vista de uma redistribuição desse trabalho excedente da classe trabalhadora, dessa, o que nós não é tecnicamente, nós chamamos mais-valia global produzida pela classe trabalhadora, que é outra vez apropriada de forma desigual em relações de dominação entre os países. E para a gente compreender onde está, por exemplo, se os Estados Unidos têm a mesma força hoje do que tinha antigamente, a China está de fato prestes a superar os Estados Unidos ou não, o quanto efetivamente ela cresceu, quais os setores que ela está presente, não tem como fazer isso analisando dados macroeconômicos sobre a China. A gente precisa de fazer uma análise baseada no capital chinês, o que se faz no chinês, no americano, no europeu, no japonês e dos demais países. O que se faz basicamente a partir das análises das empresas que são sediadas nesses respectivos países. Então, nós vamos trazer aí... O anuário vai ser dividido em duas partes, e a segunda é só o anuário internacional, que, sobretudo na conjuntura que nós vivemos hoje, que eu acho que até a pessoa mais desinteressada do mundo está atenta ao que está se passando hoje no planeta, em função do grau de acirramento e de conflito que existem. Então, nós pretendemos aí, nessa parte mundial, trazer uma perspectiva que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, literalmente em nenhum outro lugar, em nenhum outro material, porque mesmo que em alguns sites, se a gente pegar a Forbes, por exemplo, que mapeia as maiores empresas do mundo, mas ela mapeia do ponto de vista de tentar indicar para os compradores da Forbes qual empresa está rendendo mais dinheiro, qual tem maior receita, qual tem maior ativo. Aqui nós fazemos uma centralização desses dados, por país, por setor econômico, querendo entender quais são os setores mais dinâmicos do capital no último período, quais são os mais decadentes, onde eles estão, quais implicações que isso tem nas medidas que os governos vêm tomando ao longo do último período. Se o capital mundialmente ele tem crescido ou tem se estagnado, grau de centralização e de concentração do capital, a produtividade do trabalho está avançando, onde, em que lugares, e todos esses temas a gente se pergunta quais as consequências disso para a classe trabalhadora, né? E aí do Brasil e do mundo, evidentemente, que está dentro desse sistema. Então, essa é a grande novidade, mas vai ter novidades espalhadas pelo anuário inteiro, tá? Porque a gente vem aprimorando a nossa metodologia, né? Vamos lançar uma revista metodológica, talvez conjuntamente com o anuário, mas de forma digital, explicando, né, fazendo primeiro a crítica das categorias econômicas tradicionais, sobretudo as macroeconômicas, e explicando os critérios que nós utilizamos, por quê. Então... E, evidentemente, na materialização dos dados, né, vai se manifestar nos dados que nós utilizamos, essa metodologia que já vem desenvolvendo, uma parte totalmente inédita do anuário internacional, e, por fim, os artigos desse anuário vão ter uma característica um pouco diferente. Não vão ser artigos por setor, como nós fizemos da outra vez. Justamente por essa nova abordagem, por esse conjunto de dados mais amplo, isso nos cria condições agora de produzir artigos que vão ter temas específicos, mas que vai procurar indicar o desenvolvimento, seja do capital a nível brasileiro, seja mundial, no seu conjunto. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje na análise do capitalismo, por exemplo, é a separação entre Estado e setor privado, sem mostrar a conexão que existe entre Estado e setor privado, é a separação que existe entre produção de commodities e indústria de ponta, sem mostrar a conexão que existe entre uma coisa e outra, quando um país, por exemplo, só produz commodities e não tem indústria de ponta, o que significa? Qual o vínculo disso com a dívida externa, com as reservas em dólar? Então, os artigos que nós vamos fazer vão ser artigos, tanto aqueles que versam sobre o Brasil, quanto os que versam sobre o mundo, nessas duas partes do anuário, que vão procurar conectar esses dois aspectos e dar uma visão de conjunto do Brasil e do mundo. Então, vão ser artigos que vão ter essa característica, então vão ser artigos um pouco mais extensos, mas que eu acredito que vai para muito além do que dá simplesmente uma visão sindical de exploração entre capital e trabalho, mas permitindo aprofundar aí a questão do desmantelamento estrutural do Brasil no médio e longo prazo, a questão da divisão internacional do trabalho, quais são as bases materiais que assentam a disputa China, Estados Unidos,
vai permitir, por exemplo, que as pessoas entendam qual que é o sentido das políticas do Trump. Para muita gente hoje é uma loucura, né? E embora nós estejamos distantes de apoiar qualquer coisa que acontece ali, mas não tem loucura nenhuma, né? Ou se tem a loucura do próprio capital, é o desespero do próprio capital, no caso americano, procurando ali segurar as posições que eles conquistaram aí no último século. Então, vai nos permitir dar tanto dados como nas análises dos artigos do ILAES e dar uma visão de conjunto do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e no mundo. Então, nós vamos fazer uma ampla campanha de divulgação desse material, que ainda está sendo elaborado, tá? Vai sair lá para setembro desse ano, agosto, setembro desse ano, mas eu convoco a todos que já conhecem o Anuário, que estão aqui nos assistindo, não apenas para adquirir o material, mas para nos ajudar também nessa ampla divulgação que nós vamos fazer a partir do segundo semestre, para dar vazão a esse material, que já era inédito do ponto de vista da amplitude dos dados e da metodologia, e que agora vai ganhar uma magnitude que extrapola o Brasil e vai em direção aí da gente entender, ou pelo menos subsidiar, colocar elementos para nos ajudar a compreender o que se passa aí no processo de reprodução do capital a nível mundial, colocando dilemas, conflitos, guerras, tensões que ameaçam, eu diria, até a existência da própria humanidade aí no médio prazo, numa situação mais drástica do que nós estamos acostumados nas últimas décadas. Então, em linhas gerais, são esses elementos, né, que eu teria para comentar a respeito dessa abordagem aí do anuário, essa ampliação do seu foco, aprimoração da sua metodologia e um direcionamento maior para o capitalismo a nível mundial, com a inserção de toda uma base de dados internacional que vai estar presente já a partir desse número. Perfeito, Gustavo. Pessoal, lembrando o seguinte, que o nosso programa ele passou a ser gravado, já dá 2 edições, e a gente vai começar a tomar as perguntas de vocês a partir do nosso Instagram. A gente vai sempre deixar uma caixinha de perguntas e é por lá que vocês vão poder fazer as questões e colocar opiniões sobre os temas que a gente vai levantar aqui no Brasil em Foco. Mas é claro, você que está assistindo a live, a hora que for, pode fazer perguntas também no chat e, conforme as nossas possibilidades, a gente consulta o Gustavo, a gente responde também e vai tirando as dúvidas e comentando aí as questões colocadas. Chegaram 2 pelo Instagram, inclusive, já, que eu queria trazer aqui para o Gustavo. A primeira é do Raniel Lucas. Pergunta o seguinte: se vai sair a revista metodológica do anuário? Obrigado aí pela pergunta, Raniel Lucas, né? Vai sim, Raniel. A gente ainda está analisando, de acordo aí com os nossos tempos internos e tudo, se ela vai sair antes ou junto com o anuário, tá? De qualquer forma, vai ser uma revista digital que vai ser possível de ser adquirida no nosso site, então ela não vai ser impressa, mas ela vai sair com certeza, tá? Inclusive, nós temos já boa parte do material escrito, mas teria alguns aprimoramentos para ser feito e tudo, por isso nós não lançamos ainda. Mas ela vai sair, é uma revista que vai ter toda uma discussão com relação à tradição econômica dominante, tá? Essas coisas que nós mencionamos, por exemplo, no último editorial do anuário, por exemplo, da nossa crítica às abordagens liberais e keynesianas e à ciência macroeconômica, que é um filho bastardo aí do keynesianismo. Então, vai ficar muito claro isso, por exemplo, só para lançar a luz aí para quem nos assiste, nós vamos explicar lá como o PIB é calculado, as diversas formas como ele é calculado, como se chegou a isso, e quais as concepções metodológicas que estão por trás do cálculo do PIB, e quais são os limites, ou seja, até onde o PIB pode ser usado e onde não. Até onde ele pode nos ajudar a esclarecer alguma coisa da realidade, tem aspectos que pode, e até onde ele nos confunde completamente. E nesses lugares que eles nos confundem, nós vamos exatamente as empresas que nós mapeamos, as maiores empresas, vamos fornecer elementos que nos permitem aí ir mais a fundo na crítica da sociedade que a gente vive, na verdadeira divisão que existe da riqueza e do capital a nível mundial e tudo mais. Então, a nossa coleta de dados a partir das empresas tem exatamente o objetivo de cumprir essa lacuna que as variáveis macroeconômicas não podem nos fornecer. Até isso com alguns limites, tá?
porque na microeconomia, nos dados individuais das empresas, muita coisa é segredo comercial e muita coisa que é importante para a gente entender alguns aspectos da sociedade, mas também no anuário metodológico nós vamos anunciar também, do ponto de vista da microeconomia, o que são esses relatórios, o que eles têm de informação que podem ser utilizadas, como essas informações podem ser utilizadas pela gente e quais os limites que elas nos oferecem, tá? Então, a revista metodológica vai permitir, digamos assim, que o anuário do ILAESE possa ser apropriado em todas as suas dimensões, inclusive os limites dos dados que nós ali apresentamos, na ausência de outros dados mais específicos. Posso dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Uma informação fundamental para a gente seria, para a gente entender o tamanho do capital que atua em cada país, e que o PIB não informa isso, é o elemento rotação do capital. Rotação é quanto tempo que leva para que você produza um produto do início até o fim, tá? Então, se for um mês, né, você pode ter 12 rotações ao longo do ano, né? Se for 4 meses, você tem 3, se for um dia, você tem 365. E isso é fundamental, porque quando um capital termina de rodar e ele vende o seu produto, ele pode reiniciar o ciclo e produzir outra vez com o mesmo capital. Reinicia o ciclo e produz de novo com o mesmo capital. Então, para a gente saber o tamanho do capital que atua no Brasil, a gente precisa saber a rotação anterior de cada empresa. Esse dado, infelizmente, não é disponível. Tem formas muito gerais de estimá-los. E não é disponível porque isso é segredo comercial, segredo técnico comercial das empresas. Porque divulgar esse dado significaria dar dicas do procedimento técnico que a empresa utiliza, e isso, cada uma delas, guarda as 7 chaves, né? Então, existem limites nos dados, tá? Em todos os dados disponíveis, e alguns desses limites nos impedem de chegar a alguns resultados que nós gostaríamos de chegar. Para dar um exemplo de um segundo limite que nós temos, isso no anuário metodológico vai ser tudo explicitado. A maioria dos países do mundo não tem a massa salarial dos trabalhadores. Alguns têm, esse aí vai ter variações dos relatórios contábeis de país para país. Nós tivemos que levar em conta isso para fazer o anuário, tá? Então, a gente teve que pegar só aquelas variáveis que estão presentes no padrão contábil de todos os países, porque nos interessa compará-los uns com os outros. Mas ainda assim, alguns dados que estão presentes só em alguns nós catalogamos. Por exemplo, massa salarial. Só que massa salarial você acha no Brasil, você acha na Europa, a China, às vezes sim, às vezes não, mas, por exemplo, Estados Unidos, Japão, parte das empresas chinesas não divulga esse dado de massa salarial dos trabalhadores. Então, nós tivemos que traçar critérios de como lidar com isso, né? E mesmo onde divulgam, essa é a massa salarial total da empresa, que não separa aqueles que atuam na produção dos trabalhadores operacionais, que atuam em venda, administração, pesquisa, desenvolvimento. Então, a gente teve um monte de pepino aí, porque os dados não são feitos para que a gente possa entender a sociedade a fundo. Os dados são feitos para que os acionistas podem saber em qual empresa individual eles colocam o capital. Então, a gente teve que saber jogar com essas limitações de informação aí, para, primeiro, ter critérios corretos e conseguir extrair o máximo de respostas possíveis, tá, dos dados, então, disponíveis. Então, no anuário metodológico vai trazer a análise e a crítica, tanto da macroeconomia quanto da microeconomia. Perfeito, Gustavo. E tem uma outra pergunta também, do Tiago. Ele diz: olá, gostaria de ver dados sobre exploração de cientistas e institutos de pesquisa no Brasil. Certo. Será que é no anuário? Imagino que sim, imagino que sim. Certo. Então, o anuário ainda está em construção, podemos pensar em alguma forma de contemplar, né? Ainda que os institutos de pesquisa no Brasil, se você tirar fora as universidades públicas, são bastante restritos, né? É um número bastante reduzido. Inclusive, nós chegamos a fazer, salvo engano, isso saiu no anuário passado, em um dos artigos, no anuário de 2021, um artigo escrito pela Érica, se não me engano, tá? Que ela chega a mapear, por exemplo, o número de pessoas que têm mestrado e doutorado no Brasil e que ingressam no mercado de trabalho. E o número é absurdamente baixo. Não apenas porque formam poucos mestres e doutores no Brasil, até cresceu bastante no último período, mas as empresas não têm interesse em contratar mestre e doutor, porque não tem pesquisa e desenvolvimento, né? Normalmente, elas só aplicam tecnologias que são feitas e produzidas lá fora. Então,
Tá aí uma informação interessante, nós podemos pensar como o anuário, assim, nós já estamos com um projeto inteiro montado, mas os detalhes ainda está aberto a muita coisa. Podemos pensar em alguma forma de contemplar isso aí. Agora, institutos de pesquisas propriamente dito, assim, claro, nada impede que a gente no ILAESE venha fazer trabalho específico sobre isso no futuro, mas até o momento não, até porque, infelizmente, os institutos que têm esse caráter, assim, pessoas jurídicas que têm como função exclusiva pesquisas, é algo que, infelizmente, tem um peso no Brasil bastante pequeno, né? Que é produto aí do processo de industrialização relativa, de rebaixamento do Brasil na divisão internacional do trabalho, justamente essas coisas que nós vamos discutir exaustivamente aí na parte internacional do próximo anuário e também na parte nacional. Perfeito, Gustavo. Lembrando, pessoal, que agora as perguntas para o nosso programa, elas são feitas no Instagram. A gente vai sempre deixar a divulgação do programa e nos stories vai ter uma caixinha aberta para você que nos acompanha perguntar ou trazer questões para o nosso participante, para o nosso pesquisador, pesquisadora perguntar, tá bem? Essas perguntas que o Gustavo respondeu já são do Instagram, porque o nosso programa agora é gravado. Se você está assistindo em outro momento, na segunda à noite às 19 e quer fazer uma pergunta, pode colocar lá também que a gente vai respondendo na medida do possível. Gustavo, foram essas as perguntas. Queria te agradecer pela exposição aqui do anuário e certamente, quando a gente for soltar o anuário, a gente vai fazer muitos outros programas especiais sobre esse material e sobre a revista metodológica também, né? Gostaria de deixar uma palavrinha final aí para quem está nos acompanhando. Sem dúvida, Israel. Nós não só vamos fazer muitos materiais aí quando o anuário for lançado, mas também de agora até ele sair, a gente vai ter ocasião aí, inclusive, sem dúvida, aqui no Brasil em Foco, de discutir vários aspectos mais específicos que vão ser abordados no anuário, né? Inclusive, a primeira pergunta aí me deu uma ideia, que a gente pode até conversar sobre isso aí ao longo do tempo. De repente, fazer uns 2, 3 programas tratando aí de alguns aspectos metodológicos do anuário, né? Talvez a gente possa fazer alguns programas com esse enfoque, né? Vai ser um conteúdo um pouco mais geral, evidentemente, do que a apresentação dos estudos mais concretos que a gente faz aqui, mas eu acredito que pode ser bastante útil aí e também pode permitir que as pessoas, quando adquiram o anuário, já estejam um pouco mais familiarizadas com a metodologia que é empregada lá. Talvez me dê uma ideia da gente fazer alguns programas com essa abordagem aí nos próximos meses, como uma forma até de, digamos assim, fornecer material para quem estiver interessado, para que permita apropriar do anuário em maior profundidade e extensão. Então é isso, eu convoco a todos para nos ajudar exaustivamente na divulgação da próxima versão do anuário. Isso pode ser feito ajudando a divulgar o que já saiu, tá? Inclusive para aquisição online aí das cópias digitais e tudo, e ajudando na divulgação que o próximo número vai vir qualitativamente no nível ainda superior. Muito bom. Gustavo, então, queria te agradecer novamente pela presença. Queria agradecer a Ana Luísa, que é do nosso suporte aqui, que permite que a live corra tudo bem. E queria agradecer a vocês que acompanham sempre o Brasil em Foco, que divulgam o programa, que comentam. Divulguem esse programa também, nos ajudem o anuário a chegar ao máximo de trabalhadores e trabalhadoras. E na próxima segunda tem mais. Valeu, um abraço.